Abro meu caderno preto, fico rabiscando até o dia nascer. Nessa noite, escrevo que é preciso acreditar nas feras, em seus silêncios, em seu comedimento. Acreditar nos sinais de alerta, nas paredes brancas e nuas, nos lençóis amarelos desse quarto de hospital. Acreditar no retraimento que trabalha o corpo e a alma num não lugar que conserva sua neutralidade e sua indiferença, sua transversalidade. O que é disforme se torna preciso, se desenha, se redefine tranquila e brutalmente. Desenervar, reinervar, misturar, fundir, enxertar. Meu corpo depois do urso, depois de suas garras. Meu corpo em sangue e sem a morte. Meu corpo cheio de vida, de fios e de mãos. Meu corpo em forma de mundo aberto, onde múltiplos seres se encontram. Meu corpo que se recupera com eles, sem eles. Meu corpo é uma revolução. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um dos livros que já se tornou favorito do ano, talvez favorito da vida, um livro que tem gerado muito debate e que eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês. Estou falando de Escute as Feras, dessa escritora chamada Natacha Martin, que é uma escritora francesa. Bom, gente, esse livro não é tão recente em termos de publicação, mas ele foi super comentado na Flip, durante a Flip de 2022, e eu vi muitas pessoas lendo o livro porque a autora estaria lá. E na época eu não tinha lido ainda, então eu nem fui ver a mesa dela, mas eu ganhei o livro, da Mônica, inclusive, e eu fiquei muito curiosa para ler porque eu soube que ele gerou certa polêmica em alguns aspectos que eu pretendo comentar aqui com vocês, mas isso só despertou a minha curiosidade em ler. Então eu aproveitei nesse mês passado que eu precisava ter uma leitura dele para participar de um clube de leitura da Carol Ben-Simon, que é um clube para assinantes da sua newsletter, que é o Nevoeiro, e aí então eu li e que grata surpresa, que coisa boa, que coisa incrível a leitura desse livro foi para mim. Eu fiquei encantada, desde a linguagem até a parte da história mesmo, né, que é esse enredo muito pessoal, muito individual dessa mulher que sofre uma coisa que a gente talvez considerasse um acidente e que ela chama de um acontecimento, de um encontro. Ela é atacada por um urso na Rússia, no meio da neve, enfim, em uma situação de muito isolamento. Então tem toda essa questão do encontro com esse urso e o que veio a partir dele. Eu gosto dessa coisa do exótico, eu gosto muito de como as pessoas contam histórias diferenciadas e eu acho que eu estava precisando muito de algo que fosse completamente fora daquilo que eu tô acostumada a ler, então por isso ele caiu tão bem. E eu já vou comentar tudo aqui sobre o que eu acho sobre a suposta polêmica pra gente debater aqui nos comentários e continuar essa conversa. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva porque isso é grátis e é muito importante para quem tá aqui desse lado criando conteúdo. Deixe um comentário também, porque isso faz com que a gente saiba o que vocês estão pensando, e o like no vídeo, né, gente? Sempre muito importante para que ele chegue a outros leitores que podem se interessar por esses temas que a gente está falando aqui. Mas enfim, do que trata Escute as Feras? Não é um manual de instrução para a pessoa aprender a escutar os animais selvagens mundo afora. Na verdade, é um chamamento, eu sinto esse livro como um chamamento pessoal dessa escritora, que é a Natacha Martin. Ela é antropóloga, né, e ela sempre fez um trabalho com comunidades, enfim, um pouco mais isoladas, até onde eu vi aqui, e é uma coisa comum na área da antropologia, e relatar sobre essas experiências é parte do trabalho, né? Só que aqui ela faz um relato que é muito mais pessoal do que outra coisa. E muito se fala sobre esse livro, se ele seria um livro de não ficção, se ele é ficção ou não, porque como ela é antropóloga, fica essa dúvida, né? E aqui na ficha catalográfica diz narrativas francesas, então assim, muito difícil classificar o gênero em termos de padrão de texto, porque o que ela faz aqui eu acho que é bem diferenciado. Ela vai sim partir de uma experiência antropológica nesse sentido, porque ela estava lá nessa comunidade onde ela foi, onde ela teve um encontro com o urso por conta do seu trabalho como antropóloga. Ela passava temporadas na Rússia, numa comunidade muito, muito isolada, com que aqui nesse caso são os Even, e lá ela, enfim, estava observando tudo, fazendo suas anotações.
Então tem essa pegada antropológica nesse sentido desses relatos que se tem enquanto se está trabalhando, se fazendo pesquisa, mas tem também a dimensão pessoal que eu acho que aqui fica muito mais aflorada. Então para mim, eu considero esse livro uma autoficção talvez, um pouco de memória com autoficção, é bem difícil de falar, mas é uma coisa com certeza pessoal. Lembrando que as classificações são muito coisas da nossa cabeça, né? Porque não faz diferença nenhuma para aquilo que a leitura se propõe. Nesse caso aqui, trazer algumas reflexões pra gente sobre esses grandes momentos de ruptura na vida da gente, momentos de transição, momentos de busca sobre a identidade, de tentar se entender por que se faz o que se faz. E eu acho que esse é um dos temas mais caros na literatura, né? Entender por que a gente faz aquilo que a gente faz. E aqui ela vai, a partir dessa experiência que é um pouco profissional e é também causada pelo profissional, né? Mas também é uma coisa que vem de dentro dela, para trazer várias ideias a respeito da sua identidade, daquilo que ela quer para a vida ou não, daquilo que o Ocidente pensa como bom e aquilo que se tem em outros cantos do mundo que não tem nada a ver com o Ocidente. E aqui a oposição leste-oeste é muito grande, né? Porque a gente tem essa antropóloga francesa que vem de um país que é o berço da civilização ocidental contemporânea, talvez, que é esse país lembrado por ter muito pensamento acontecendo lá, por ser um expoente do pensamento ocidental. E também a gente tem essa parte leste, que é muito mais ligada às coisas da natureza, é muito mais ligada e interligada, talvez seja a palavra correta, com essas outras forças que não têm a ver com o pensamento em si, mas sim com coisas externas, que tem uma ligação muito maior do que aquilo que a gente imagina do nosso pensamento. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero mesmo falar é que existe aqui uma quebra com essa lógica do pensamento ocidental. E eu acho que é aí que as pessoas se perdem na leitura desse livro, aqui entrando a minha opinião pessoal sobre ele. Bom, enfim, para estruturar aqui a minha fala, e vai ser bem difícil porque eu amei esse livro, ele está dividido em 4 grandes partes, que são 4 estações. 4 estações da vida dela, talvez: outono, inverno, primavera e verão. E ele tá também dividido entre o clímax aqui começa com a gente sabendo que ela teve esse encontro com o urso, depois ela vai retroceder contando as coisas prévias da sua vida até chegar de novo no ponto do encontro com o urso, que fica lá reservado para o final. A gente só vai saber detalhes desse encontro com o urso realmente nas últimas páginas. E todo esse tempo ela vai trazer reflexões que têm a ver com a sua própria vida, com a sua própria identidade, com aquilo que ela buscava, com aquilo que ela não consegue explicar. E eu acho que não conseguir explicar é um ponto chave aqui para essa leitura, porque a gente não vai conseguir explicar muita coisa. E o que eu ouvi de leitores, não só lá durante a minha estadia em Paraty, mas também no clube de leitura da Carol, é que talvez as pessoas sentiram que ela força um pouco a barra ao falar dessa experiência, como se fosse uma coisa, um overthinking, né? Pensar demais sobre esse tema, que poderia ser muito bem tratado de qualquer outra maneira, psicologicamente e tudo mais, e passar batido. As pessoas falam também que ela exagera por conta de algumas falas que ela traz, no sentido de que o urso ficou com uma parte dela e ela ficou com uma parte do urso. E aí eu entro com a minha discordância, porque em nenhum momento eu acho que ela força a barra aqui. Eu acho que, inclusive, pelo que eu tinha ouvido do livro, o livro era outra coisa qualquer. E aí também entra essa coisa, gente, de nunca ir 100% atrás daquilo que a gente ouve. Inclusive vocês ouvindo aqui o que eu falo, sempre é muito melhor a pessoa ler e tirar suas conclusões do que deixar de ler um livro porque ouviu um comentário negativo ou um comentário super positivo que afetou, né? Eu acho que é sempre muito válido a própria leitura de cada um, porque nunca vai ser aquilo que as pessoas falaram, porque para cada leitor vai ser uma experiência diferente. Mas eu acho que no que se critica sobre ele, a crítica não tem muita base não, porque falam que ela exagera, e aí é uma questão muito subjetiva, né? Quem sou eu para julgar como uma pessoa lida com um evento traumático na sua vida? Quem sou eu para julgar um momento de transição na vida de alguém em que certo acontecimento, por menor que seja ou por maior que seja, faz com que ela cruze um limiar ali que foi revolucionário para ela? Quem sou eu para julgar? Se é assim, a gente não vai ler mais literatura também, porque a literatura em si, ela é uma grande coleção de histórias pessoais que poderiam simplesmente não existir porque é um problema individual,
né? Enfim, por mais que a literatura também trate de problemas sociais e coletivos, né? Muitas vezes os romances, as histórias são sobre indivíduos. E daí? Aquelas histórias poderiam não existir também, né? Porque, tipo, não precisa me contar isso, vai lidar com isso e não escreve sobre. Acho que é muito complicado encarar o livro por essa abordagem, de que ela estaria reagindo excessivamente a esse acontecimento. E a segunda coisa que falam é sobre ela romantizar essa situação, falando dela e do urso, como se essa ideia partisse da cabeça dessa antropóloga, sendo que é toda uma mitologia que tem ali. E em certo momento do livro, vai se explicar sobre essa mitologia, sobre as crenças que o povo Even tem, sobre essas pessoas que têm contato com o urso. E lá é tão comum ter contato com ursos, ser atacado por ursos, que chega a ter nome para isso. Aquela comunidade nomeia as pessoas que foram atacadas por urso. Então não é uma coisa inventada por ela, no sentido de que ela estaria como uma estrangeira ocidental romantizando o contato com aquilo que é considerado selvagem, não. É a própria comunidade que faz isso e explica para ela também depois. Então, não concordo com essas críticas em relação a isso, não acho que é legal a gente analisar qualquer livro que seja dizendo que um personagem ou, enfim, a pessoa está exagerando ou, enfim, está falando menos sobre um assunto. Cada livro vai falar sobre um assunto de uma certa maneira e é uma coisa muito subjetiva, né? Não dá para julgar a partir daí. Dá para julgar a partir de outras coisas, sobre a estrutura do texto, dá para julgar sobre os conteúdos que se compartilham daquele povo, por exemplo, aí sim, né? Mas sobre o quanto uma situação afetou alguém, poxa, muito difícil falar sobre isso, né? Então, bom, e aí ela vai trazer várias coisas que também tem a ver com essa diferença de pensamento e de forma de lidar com as coisas entre o Ocidente e o Oriente. E aqui também isso vai ficar muito claro quando ela, enfim, depois de passar por esse encontro com o urso, o que acontece é que o urso morde a cabeça dela, o maxilar e aqui em cima. Então ela tem um corte muito grande, ela precisa passar por várias cirurgias. E aí, enfim, isso aconteceu, tá, gente? É uma história real. Ela tá contando a sua história mesmo. Então ela passa por uma cirurgia primeiro na Rússia, em que se coloca algum enxerto ali para ela poder voltar a usar o maxilar, e depois ela vai para a França se recuperar, e lá ela tem que passar por outras cirurgias porque ela tem uma infecção. E nessa lida com as cirurgias, entra também um conflito interno da França entre os hospitais de Paris, os hospitais do interior, aquilo que se espera desses hospitais, e também uma luta leste-oeste, porque eles acreditam que eles precisam tirar aquilo que foi colocado, porque é uma coisa russa, é um material russo e não se pode confiar. Então tem também esse corpo como um campo de batalha. E em vários momentos ela vai falar sobre o corpo dela como um ponto de encontro entre duas culturas. Ela vai falar sobre o corpo dela como uma revolução, como eu comentei com vocês logo no comecinho aqui, lendo aquele trecho. Ela vai falar sobre essas disputas identitárias, o que se é, o que não é. E isso tem a ver muito com o trabalho de pesquisa antropológica mesmo, né? Dessas pesquisas das humanidades que vão tratar esses temas. Então, para mim, o livro ele é um combo perfeito de uma tentativa de pensamento antropológico, mas também uma análise muito individual sobre uma experiência que foi transformadora para ela. E para ilustrar um pouquinho melhor para vocês isso que eu tô falando, sobre como a gente tenta entender as coisas, classificar as coisas com o nosso viés que é totalmente ocidental, de um pensamento muito científico. A gente é muito fã do pensamento científico, né? Na página 78 ela diz assim: eis nossa situação atual, a do urso e a minha. Nós nos tornamos um foco de atenção sobre o qual todo mundo fala, mas ninguém capta. É precisamente por essa razão que eu não paro de tropeçar em interpretações redutoras, até mesmo triviais, por mais bem intencionadas que sejam, porque estamos diante de um vazio semântico, de algo fora do enquadramento, que diz respeito a todos os coletivos e que lhes dá medo. Daí a pressa de uns e outros para rotular, para definir, delimitar, dar uma forma ao acontecimento. Não deixar pairar a incerteza a seu respeito é normalizá-lo para fazer com que entre no coletivo humano, custe o que custar. E, contudo, o urso e eu falamos de liminaridade, e mesmo que seja assustador, ninguém mudará isso. Então aqui ela fala sobre esse vazio semântico em que a gente não consegue nomear aquilo que aconteceu. Esse acontecimento foi tão importante na vida dela porque, desde a parte mais prática, né, ela precisou passar
muito tempo fazendo cirurgias e outras cirurgias em cima para se recuperar, como também psicológico, né? O que estou fazendo da vida, para onde vou, como vou lidar com isso. Foi tão transformador que não se consegue explicar, não se consegue colocar em palavras, apesar de uma tentativa desesperadora de se classificar essas situações. Tem coisas que simplesmente não vão ser compreendidas, não vão poder ser nomeadas e nem explicadas. Tem uma parte do livro em que ela começa a sonhar coisas como se ela tivesse a perspectiva do urso, e ela comenta isso com os locais, e eles explicam para ela como é a função mitológica disso, né? Eles falam assim, não, é que quando as pessoas têm contato com o urso, acontece assim, assim, assim. E aí, nessas conversas todas sobre o que acontece com a pessoa que foi tocada pelo urso, ela entra em algumas questões que vão falar sobre o animismo, né, que é um conceito também antropológico de que todos os seres vivos, eles têm não só uma alma, como também uma intencionalidade. Ela vai trazer isso à tona em vários momentos, porque é o que eles pensam nessa comunidade. E também ela vai falar sobre uma conexão geral do mundo, entre todas as coisas do mundo, entre todos os animais, a natureza, a floresta, os rios, os lagos, enfim, de uma maneira em que, para certos povos, todos estamos conectados. A gente vê isso também nos povos indígenas aqui. É muito comum essa visão de povos autóctones, né? Que vão falar sobre essa conexão maior que os ocidentais, de uma maneira geral, não percebem ou não querem perceber. E aí a gente vê capitalismo, né? Aquecimento global, todas essas questões. Mas para certos povos originários, a gente tem sim essa coisa muito forte de valorizar a conexão geral dos seres no planeta. E aí na página 80... ela tá lembrando de um velho que ela conheceu no Alasca. E ela tá relembrando umas frases que ele sempre dizia. Sempre observei com um olhar entretido quando ele me dizia que tudo era constantemente gravado e que a floresta era informada. Everything is being recorded all the time, ele repetia. As árvores, os animais, os rios, cada parte do mundo guarda tudo o que se faz e tudo o que se diz, e até mesmo, às vezes, o que se sonha e o que se pensa. Por isso é preciso prestar muita atenção nos pensamentos que formulamos, porque o mundo não se esquece de nada, e cada um de seus elementos componentes vê, ouve, sabe o que aconteceu, o que sucede, o que se prepara. Existe um sinal de alerta dos seres exteriores aos homens, sempre prontos a extrapolar suas expectativas. Além disso, cada forma de pensamento que depositamos fora de nós mesmos vem se misturar e se acrescentar às antigas histórias que informam o meio ambiente, bem como as disposições daqueles que o povoam. E eu acho lindo que se traga essa perspectiva, porque pra gente custa muito a pensar dessa maneira. Só que aí entra uma das coisas que eu mais gosto na arte, né? Que ela pode trazer para nossa visão alguma coisa que a gente não está acostumado, e isso é bom. Conhecer outras coisas, conhecer outras formas de pensar o mundo, conhecer outras formas de sentir as experiências humanas e, enfim, natural de alguma maneira, é maravilhoso. É para isso que a gente deveria ler, não é mesmo? Porque senão a gente vai estar lendo sempre mais do mesmo, pensamentos que a gente já conhece, corroborando outras coisas que a gente também já conhece, e a gente não sai do lugar. Eu acho que ter um cuidado, ter uma atenção para esse outro modo de falar sobre o mundo, de pensar o mundo e a conexão que existe entre todos os seres, eu acho sensacional. Então, quando ela traz isso, ela também corrobora essa nossa mania. Ela corrobora a mania, não, ela corrobora essa tese de que a gente não consegue lidar com isso, porque quando a gente lê um texto como esse, a gente fica incomodado, a gente não entende por que ela fica presa nessa questão com o urso, a gente não entende por que depois da recuperação ela quer voltar para esse lugar onde ela foi supostamente atacada pelo urso, né? A gente não consegue entender, porque a gente pensa através de uma linha de raciocínio ocidental. E ao trazer coisas que não são ocidentais aqui, ela enriquece muito essa nossa ideia sobre aquilo que a gente pensa e aquilo que os outros pensam também. Ainda sobre toda essa questão da natureza presente aqui para esse povo Ewen, e com esse contato com aquilo que é mais selvagem, talvez, ou até mesmo inóspito em alguns casos, na página 101 diz assim: aqui é sempre assim, nada nunca acontece como se deseja, a coisa resiste. Penso em todas as vezes em que o tiro não dispara, em que o peixe não morde, em que as renas não avançam, em que a moto de neve engasga. É igual para todo mundo. Você tenta ter estilo, mas tropeça, se atola, claudica, cai, se levanta. Ivan diz que só mesmo os humanos acreditam que fazem tudo certo.
Só os humanos dão tamanha importância ao que os outros pensam deles. Viver na floresta é um pouco isso, ser um vivente em meio a tantos outros, oscilar com eles. Então, eu gosto do livro pelo que ele conta, por tudo que ele faz pensar, né, que ele traz essas reflexões que são muito interessantes, e eu gosto muito de ir contra aquele pensamento ocidental estabelecido que faz parte de mim também, tá? Não tô me tirando dessa questão. Eu acho que a gente é muito ocidental nesse sentido de apegado à ciência, apegados à explicação racional das coisas. Só que eu acho que nem só o racional faz parte do mundo. Eu acho que tem coisas que ainda vão continuar um mistério por muito, muito tempo. E o mistério faz parte e tá tudo bem não saber explicar, não saber lidar com certas coisas, não conseguir nomear alguns eventos que acontecem. É assim a vida. E aí ela fala também sobre essa incerteza como uma promessa de vida, né? Na página 104 ela diz assim, eis a minha libertação, a incerteza é uma promessa de vida, porque ela não sabe o que vai acontecer, se ela vai ficar mais um tempo ali naquela comunidade, se ela vai voltar, se ela vai escrever um livro sobre isso, e ela acaba escrevendo, mas eu gosto muito como ela planta na gente essa ideia de que, bom, tá bem, é isso aí, nem tudo vai ter explicação, e tem certos povos que não se preocupam com isso. A gente se preocupa muito, mas existem outras comunidades em que isso não é nem sequer relevante. As pessoas vão vivendo, simplesmente, e não se detêm a ficar analisando, enfim, a todo custo, qualquer coisa, só para ter um nome para aquilo que a gente está vendo. De certa forma, chega a ser até um paradoxo com a própria profissão dela, que é a antropologia, que busca explicar esses eventos todos humanos, né? Mas eu acho isso muito legal. Eu gosto muito do paradoxo, eu gosto muito de como as complexidades se manifestam e acho que a gente precisa ficar mais aberto a elas, porque a vida não é preto no branco e as experiências vão bater em cada um de uma certa maneira. Então, o que aconteceu com ela, a parte dela que ficou com o urso, o que o urso, enfim, deixou nela, esses entrecruzamentos aqui são a coisa mais interessante, fora todos os temas em que ela vai analisar a identidade dela, a relação familiar dela, as coisas pelas quais ela foi educada, a questão da saúde pública, a questão da diferença da ciência na Rússia e na França, por exemplo. Tudo isso vai perpassar o livro e assim, gente, tudo isso com uma linguagem maravilhosa. A escrita dela não parece que é uma escrita de antropóloga, de acadêmica, parece uma escrita ficcional de alguém que tem muita experiência. Eu fiquei realmente encantada com as frases desse livro. Tem coisas aqui que estão toda página eu destaquei alguma coisa, porque realmente é de cair o queixo a forma como ela escreve. Outro ponto que eu não posso deixar de destacar aqui pra vocês é que quando eu ouvia os comentários das pessoas, eu tava com a impressão de que essa mulher não tinha tido nenhum tratamento psicológico a respeito desse evento que lhe aconteceu, mas não é o caso. Ela conversa com psicóloga, ela tenta elaborar, inclusive usa termos psicanalíticos para isso, vai trazer também algumas coisas sobre o Freud, falando da pulsão de morte que acompanha ela, de por que ela tem essa necessidade de ir atrás desse urso, porque assim, ela estava nessa comunidade, né, enfim, vivendo a pesquisa dela, e de repente ela vai atrás de um urso e vai meio que sozinha. Então, ela quer entender por que ela fez isso, por que ela teve esse impulso de ir ao encontro desse urso. Mas a impressão que me dava é que ela não tinha tido nenhuma reflexão a partir daí, mas ela sim teve, ela passa refletindo aqui bastante tempo e tentando entender psicanaliticamente também o que lhe aconteceu. Mas eu acho um trecho muito importante aqui, que ela fala sobre a cicatrização dessas feridas. Ela precisa voltar para esse lugar para poder cicatrizar essas feridas que ainda estão abertas, e ela diz assim na página 54, devo encontrar uma posição de equilíbrio que permita a coabitação de elementos de mundos divergentes, depositados no fundo do meu corpo sem negociação. Tudo já aconteceu. Meu corpo se tornou um ponto de convergência. É essa verdade iconoclasta que precisa ser integrada e digerida. Preciso desarmar a animosidade dos fragmentos de mundos entre si e em si mesmos para levar em conta somente sua alquimia futura. E para arrematar essa operação de corpo e espírito, é preciso desde já voltar a fechar as fronteiras imunológicas, costurar novamente as aberturas, reabsorvê-las, isto é, decidir encerrar. É preciso cicatrizar. Encerrar é aceitar que tudo aquilo que em mim foi depositado me compõe a partir de agora, mas que daqui em diante não entra mais. Eu penso, aqui dentro deve mesmo estar parecendo a Arca de Noé. Fecho os olhos.
A água sobe, os cais se inundam, é preciso levantar a âncora, fechar as escotilhas, temos todos aqueles de quem precisamos para enfrentar o oceano. Adeus, vamos navegar. Enfim, é super poética a escrita dela, é muito, muito bonita, tem frases maravilhosas e eu acho que esse livro foi uma coisa incrível na minha vida, foi um acontecimento também, porque eu estava precisando ler coisas que me tirassem do meu lugar de conforto, de leituras que se parecem entre si. Esse livro não se parece a muitas outras coisas, não. E eu gostei muito do que ela conta aqui, das questões que ela traz, da forma como ela escreve, da forma como ela organiza. Não vejo nenhum defeito nesse livro. Então, sim, estou aqui enaltecendo e eu espero que com essas pequenas amostras do que eu li e também com os meus comentários, vocês fiquem instigados a ler, porque eu acho muito, muito prejudicial, gente, falar de um livro e de modo a fazer as pessoas não lerem o livro, por menos que o livro me goste, por exemplo, que eu gosto do livro, eu tô falando até em espanhol aqui, por menos que eu goste de um livro, eu acho que as pessoas têm que ter a experiência por si, de leitura, e não se fiar somente naquilo que se escuta por aí, e também entender que cada experiência é única, cada experiência é subjetiva e vai ter um certo nível de ações que a gente talvez não teria, mas não é essa a graça da própria leitura? Conhecer coisas, conhecer personagens, conhecer situações que a gente não conheceria de outro modo, pra mim é isso. Então, que a gente tenha sempre essa consciência aí na hora de falar sobre os livros, na hora de resenhar, na hora de emitir as nossas opiniões, entendendo os livros como um universo em si e aproveitando aquilo que eles nos apresentam, da forma como eles nos apresentam. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por acompanhar essa resenha longa e chegar até o final, muito obrigada a todos os apoiadores que fazem com que eu continue por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.